Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, a nossa relação com nossa vida espiritual, ela requer de cada um de nós um encontro com Deus. Deus é a fonte inesgotável da sabedoria, do amor, da caridade, da fraternidade e da benevolência. O nosso contato com Ele é um contato de abertura do homem que fala com o Senhor. Mas, sobretudo, quando nós nos colocamos em contato com Deus, com aquilo que nós chamamos de oração, é necessário que o homem tenha sua capacidade de esvaziar-se de si, com que o homem possa encontrar-se com Deus no pleno silêncio do seu ser e no pleno silêncio do local onde ele se encontra. Nós não encontramos com Deus se existe silêncio ao meu redor, mas dentro de mim existe uma turbulência de coisas, de pensamentos, de aflições que vão tomando conta da minha vida e do meu ser. O meu contato com Deus na minha oração é de um homem que se abre inteiramente ao ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer. É o silêncio que é, na oração, a união com Deus. Se alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente através da oração a suavidade e uma doçura que o inebria e envolve uma luz maravilhosa. Nessa íntima união, Deus e a alma são como 2 ceras fundidas, que ninguém pode separá-las. São João Maria Vianney. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, é necessário o silêncio que constitui a condição primordial que me leva a um recolhimento, à escuta de Deus, à meditação de Deus. O próprio fato de nós já nos deleitarmos no silêncio, de nos deixarmos assim cumular de silêncio, predispõe-nos à oração, a esse encontro do homem que, diante de Deus, deixa ver-se na transparência do seu próprio ser, toda a sua fraqueza, todas as suas dificuldades, toda a sua miséria, toda a sua fragilidade. É um homem que dá a Deus, no momento da sua oração, oferece a Ele todas as suas misérias. E esse dom nós fazemos, e Deus terá nesse momento de cada um de nós a compaixão pelo nosso estado e pela nossa forma miserável. Santa Gema Galvani dizia isso.
Deus, nesse momento, nos dá a sua força, nos dá a sua graça. Porque na oração nós doamos a Deus o nosso nada. Nós doamos a nossa miséria plena. E nós recebemos de Deus tudo aquilo que Deus pode nos dar como um enriquecimento de vida. Nós não nos damos, mas nos damos a Deus, porque nós nos damos inteiramente a Ele, no momento em que Deus fala com cada um de nós. No momento em que nós temos a capacidade de ouvir o que Deus tem a falar para cada um de nós. No momento em que nós nos colocamos ali, na unidade do nosso ser, sozinhos diante de Deus, e Deus conosco. É um Deus que vai falar na profundidade do nosso coração como uma sinfonia que na sonoridade da voz de Deus, da suavidade da voz de Deus, invade o coração do homem, invade o ser do homem, de um Deus que acolhe as nossas orações, acolhe as nossas necessidades e devolve a cada um de nós como a sua graça inefável que está diante de todos nós. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que na oração nós nos tornamos transparentes diante de Deus. E somente um coração transparente pode ouvir Deus. Só um coração transparente pode ter a capacidade de se encontrar com Deus. Nós podemos enganar os homens, mas não enganamos a Deus. Se nós não nos colocamos diante dele, deixando com que Deus possa ver na profundidade do nosso ser, nós não agimos com a honestidade do nosso ser diante de Deus. Hoje Abraão se coloca diante de Deus: Senhor, se tiver ali em Sodoma e Gomorra apenas 5 honestos, o Senhor vai destruir. Porque Deus ouve o clamor do justo. Deus muitas vezes preserva o injusto por causa do justo. Como nos diz Sócrates, a alma dos justos, de todos os justos, serão imortais e divinas. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor no caminhar da nossa vida, nas nossas orações, nós chamamos Deus de Pai. O Filho escuta o Pai. O Filho se abre à voz do Pai. Se abre aquilo que o Pai vai lhe mostrando como caminho de vida no transcorrer de toda a sua caminhada. O Pai o alerta, o Pai o mostra, o Pai lhe dá o sentido da luz no transcorrer da vida. Se nós chamamos Deus de Pai e nos colocamos diante dele no sentido pleno da nossa oração, da nossa intimidade, porque a oração é a nossa intimidade com Deus, o momento que eu me derramo diante de Deus, na intimidade do meu ser, de Deus que naquele momento se faz presente na minha vida, me acolhendo, quando muitas vezes nós somos no mundo rejeitados, mas Deus está naquele momento me acolhendo. Deus está me ouvindo quando muitas vezes os outros não têm tempo para me ouvir. Deus está naquele momento mostrando a mim o caminho que eu devo trilhar no transcorrer da minha caminhada. Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses, no batismo nós somos sepultados nos nossos pecados, mas nós ressuscitamos em Cristo para uma vida nova que somente nele nós podemos ter. Somente dessa fonte inesgotável de bondade nós podemos encontrar a vida nova que Deus dá a cada um de nós. A oração, ela é a base fundamental no transcorrer da nossa vida para o nosso apostolado como cristãos. Se falamos de oração, ou se falamos na oração, não se deve entender, sobretudo, muitas horas de joelho, mas um tempo que nós estamos diante de Deus, para que o nosso interno se volte efetivamente às nossas ações externas. Porque a nossa oração, ela é o abastecimento que nós temos para que nós possamos ir, no transcorrer da nossa vida, à ação como cristãos. Não existe cristão sem oração. Não existe vida espiritual sem oração. Eu não posso viver o transcorrer da minha vida e me tornar um ser vazio dessa presença de Deus que me abastece na oração, me abastece nesse contato pleno diante dele. Jesus, todas as vezes em que ele tinha esse contato com Deus, essa suavidade do contato de Deus, ele se fazia distante de todos. Jesus ia ao deserto, Jesus ia a lugares afastados, porque ali ele se encontrava com ele.
Ele nos mostra que é ali, no esvaziamento, é que nós nos encontramos com Deus. Quando nós vemos Elias, que Deus diz a ele: sobe ao monte, e lá eu vou me encontrar-te contigo. Elias não se encontrou com Deus na turbulência que se muitas vezes, nas 3 vezes, rodearam a presença dele, mas na suavidade. Elias se encontrou com Deus quando ele deixou com que a voz de Deus invadisse o ser dele, com que a voz de Deus fosse nele, inteiramente nele. Deus dá tudo a nós quando nós batemos a porta dele, como nos diz Jesus no Evangelho de hoje, né? Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberta. Pois quem procura encontra, quem bate se abre, e quem pede recebe. Porque Deus nunca nos falta. Deus é sempre presente para aquele que é justo no transcorrer da vida, daquele que procura o seu contato, o seu diálogo com Deus. Falar, fazer a experiência naquele momento desse diálogo com o Senhor tão próximo de nós, o Senhor que nunca se distancia de nós, mas um Deus que se faz na experiência da nossa vida, muito presente no transcorrer da nossa caminhada. Sêneca já dizia que somente o justo desfrutará da paz de espírito, que somente aquele que traz a leveza no seu coração é capaz de fazer essa experiência da leveza do seu próprio ser. A experiência da oração cotidiana é um dever de cada um de nós. Os nossos 15, 20 minutos, meia hora que nos colocamos diante de Deus, ela se faz necessária. Mas muitas vezes as nossas ocupações da vida, os nossos afazeres, as nossas atividades, nos impedem de encontrar com o que é primordial, o que é essencial no transcorrer da nossa vida, que é o Senhor. Encontrar-se com Ele. Nós o encontramos também na oração, na Eucaristia, na palavra. Deus se faz presente e Deus nos fala na profundidade do nosso coração. Todos nós, celebrando os nossos padroeiros, aprendemos muito dos nossos avós, né? Quando nós olhamos os mais velhos, nós olhamos o quanto eles rezam, o quanto eles se colocam em oração no transcorrer da vida, né? O quanto eles se colocam ali no silêncio, nesse contato com o Senhor, né? Porque a oração nos vem também dessa tradição que nós colhemos dos nossos pais. Nós temos os nossos padroeiros, Santana e São Joaquim, foram os pais de Nossa Senhora, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher que Maria se tornou deve-se muito a Santana e São Joaquim, que ensinaram a ela o que é uma vida de benevolência, uma vida de caridade, uma vida de doação e uma vida de oração. Eles ensinaram a ela quem era Deus e quem é Deus. Ensinaram a ela que de Deus nós não recusamos nada quando Deus nos pede. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque nós, quando temos a profundidade de Deus no nosso coração, quando Deus nos pede alguma coisa, nós dizemos a Ele: faça-se em mim segundo a tua vontade. Eles ensinaram a Maria que a vida se faz permanentemente quando nós ouvimos Deus. E somente em Deus nós encontramos a vida, nós encontramos a gratuidade do amor, a bondade que se faz no transcorrer da nossa vida. Eles ensinaram a Nossa Senhora que é vivendo Deus que nós vivemos efetivamente a verdade. É vivendo Deus que nós vivemos tudo aquilo que são os parâmetros de uma vida e de uma vida que se coloca efetivamente pela bondade e pela caridade do Senhor. Celebrar Santana e São Joaquim, celebrar todos os nossos avós. Quem de nós, que já não os tem mais, não se recorda deles, da vida simples, da vida humilde, do dia a dia, mas da vida de fé que põe o joelho diante de Nossa Senhora, o joelho diante de Deus, nos ensinando que ali, em todos os momentos, nós encontramos em Deus a suavidade do nosso caminhar. A Santana e São Joaquim, todo o nosso louvor, toda a graça de Deus, por aquilo que nos proporcionaram, que é Maria Santíssima, por terem dado a cada um de nós a Mãe do Senhor, que nos trouxe o Salvador ao qual eles acolheram, como seu neto, como aqueles que caminharam também com seus avós no transcorrer de toda a caminhada. A cada um de vocês, que são avós, né, que, como disse o Papa Leão, por mais que a fragilidade do corpo já não é tão forte, né,
existe a oração e existe o amor dos nossos avós, né? Não é porque envelhecemos que os sonhos se desfazem. Os sonhos talvez mudam de vento, mudam de forma quando nós envelhecemos. Tem uma frase que diz: nós não paramos de sonhar porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque nós paramos de sonhar, né? Então o idoso sempre sonha. Quantos nossos idosos são abandonados? Quantos nossos idosos são esquecidos permanentemente? São deixados em casas de repouso e nem sequer a visita dos filhos eles possuem. Que nós possamos olhar para os nossos avós com toda a importância deles na nossa vida. Por mais que muitas vezes seja difícil, mas que nós tenhamos tempo para eles. Um pequeno tempo para aqueles que tiveram muito tempo para nós, que tiveram acolhida no coração de cada um de nós. Que nós possamos ter sempre no nosso coração um espaço para acolhê-los. Que nenhum dos nossos idosos sejam abandonados, mas sejam sempre acolhidos, sejam amados, sejam tratados, sejam efetivamente derramado em cada um deles o nosso amor e o amor dos nossos padroeiros, Santana e São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus,